Fala aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vocês sabem que eu tenho trazido para vocês alguns livros de contos que são mais curtos, mais rápidos, mais de fácil leitura, para que vocês não corram o risco de quitar eles no meio do caminho. Mas eu tenho uma outra coisa que eu gosto muito também, além dos contos, além dos livros de contos, são as edições de bolso. Edições de bolso que você consegue levar para qualquer lugar, como por exemplo, deixa eu pegar aqui, ficou um pouco longe. Esse livrinho do Nietzsche, que ele é bem pequenininho, você coloca no bolso e consegue levar para qualquer lugar. Ele é muito fácil de carregar, muito prático. Só que tem umas edições de bolso aqui que são meio exageradas, como por exemplo, essa minha edição de bolso do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Eu desafio qualquer um a colocar no bolso um negócio desse. E esse livro aqui, meus irmãos, é um livro cabeçudo, cara. Eu tive que criar coragem para falar desse livro aqui, porque ele é considerado um dos livros que a pessoa tem que ler durante a vida. Isso que me fez ter curiosidade de lê-lo, para saber o que conta essa história. Cara, sendo bem honesto mesmo, assim, é um novelão. Mas é um novelão do melhor tipo, é um novelão incrível. Ele também pode ser considerado o Dostoiévski, ele também pode ser considerado um representante do existencialismo na literatura, assim como o Franz Kafka. Aí vocês têm mais ou menos a ideia de como vai ser o livro dele, apesar de A Metamorfose ser curto, ter 96 páginas aproximadamente. A linha de escrita é mais ou menos a mesma, eles são muito detalhistas, muito mesmo. Você percebe toda a personalidade de cada personagem. Você lendo, você prestando atenção e conhecendo o personagem, você sabe qual vai ser a reação dele diante de uma notícia. Aconteceu tal coisa durante o conto. Você já sabe que se o outro personagem ficar sabendo, a atitude que provavelmente ele vai tomar. Isso não deixa o conto previsível, não deixa a história... O conto não deixa a história previsível. Ela tem reviravoltas, ela tem várias reviravoltas durante o livro. E... algumas delas são bem marcantes. Tem um personagem que fica febril, ele tem uma alucinação que é a descrição de alucinação mais vívida que eu já li. E para vocês terem uma ideia, tem uma parte onde o pai, Karamazov, ele fala pro filho, vai lá falar com tal pessoa lá, mas se tal pessoa lá, que é um barbudão, negociante, você vai lá falar com ele. Só que se ele começar a mexer muito na barba, ele não tá te levando a sério, então não faz a proposta. Só que isso muito corriqueiramente, você nem dá bola durante o livro. Quando um outro personagem vai interagir com esse cara, ele se incomoda porque o cara não para de mexer na barba, só que ele não sabe da situação. Você já nota que o negociante não tá levando o outro personagem a sério, você sabe que ele tá só brincando e ele concorda com tudo que é proposto, mas é só na base da galhofagem. Vamos falar um pouco dessa história aqui, do que fala esse calhamaço aqui. Esse calhamaço conta a história dos Karamazov, uma família um tanto quanto disfuncional até para a época. Eles vivem ali pelo meados de 1850 e na Rússia. O pai, o Fyodor, é um velho sem vergonha. É um cara que ele é um pilantra. Não chega a ser um filho da puta, mas é um cara bem pilantra, é um cara que ele cresceu com dotes, ele tinha tino de negócios, ele era um bom negociante, ele abriu uma rede de tavernas, uma rede de bares. Só que ele usou a lábia dele para conquistar as esposas certas e ele usou esse dote para multiplicar esse dinheiro, mas ele foi um marido tão merda para todas elas que uma fugiu com o padre e a outra se matou. Para você ver como o cara era bom, era decente. O primeiro filho, ele esqueceu. Quem cuidou da criança por um ano foi o criado dele, um servo. E quando foi cobrado por um tio da falecida esposa sobre a criança, ele falou, pô, e o seu filho? Pô, o cara fez uma cara tipo de paisagem assim, filho? Qual filho? O cara esqueceu que tinha um filho. Beleza, esse menino é levado embora, quem cria é umas tias distantes, uma coisa do tipo, e esse cara passa a perna numa outra família, casa com uma outra moça, consegue mais dinheiro, faz mais dinheiro, fica mais filha da puta, e essa mulher, com ela ele tem 2 crianças, e essa segunda esposa dele entra em depressão e acaba se suicidando.
as crianças também são tiradas dele, ele não cuida delas. Até não falei o nome do primeiro filho. O primeiro filho é o Dmitri, o segundo é o Ivan e o terceiro é o Alexei. O Dmitri foi tirado dele, é o filho que ele tinha esquecido. Esse cara foi morar com esses parentes distantes lá. O Ivan e o Alexei ficam ali com ele um tempo, depois eles também vão morar com outros parentes que dão educação para eles. O Ivan é um jovem muito inteligente, ele trabalha para um jornal, inclusive ele prega peças nas pessoas, ele escreve muito bem, ele é muito esperto, ele consegue escrever textos que falam coisas as quais ele não acredita e mesmo assim ele consegue convencer as pessoas das coisas que ele não acredita. E o Alexei é exatamente o contrário, ele é apesar de ser um jovem muito inteligente também, ele tem muita empatia, ele é um cara com uma retidão moral muito grande, ele não mente, no livro todo ele não fala uma mentira, e ele vai morar num mosteiro, ele está se preparando para ser monge. O Dmitri, ele é um cara, é o mais parecido com o pai, ele se acha muito mais do que ele é um fanfarrão, ele gasta o dinheiro dele tudo com mulheres da vida, ele é desse tipo. Até que ele se envolve com uma moça lá, que ela é de uma família muito, muito rica, muito nobre, mas o pai dela é metido com um esquema de corrupção no exército, e ele consegue ajudar ela, prestar uns favores, emprestar um dinheiro para ela. Ele é tão sem vergonha, ele é tão liso, que ele emprestou o último dinheiro que ele tinha para a moça quitar a dívida do pai, para que a família dela ficasse em débito com ele. Depois que ele faz isso, ele fica sem dinheiro e é obrigado a voltar para casa do pai para pedir mais dinheiro. O pai dele nega, aí começa a história propriamente dita, essa recusa do pai de dar mais dinheiro, de repartir a herança, e ele fala para os filhos que enquanto eu estiver vivo, não, só depois que eu morrer. Depois que eu morrer, vocês dividem o que eu tiver, mas enquanto eu estiver aqui, vocês que se fodam, vocês que se viram. Isso gera muita correria, dando cu e gritaria, e a história se desenrola nessa brigaçada, nesse conflito dessa família conflituosa. E para piorar ainda, Dmitri e Fyodor se apaixonam pela mesma mulher, e essa mulher ela brinca com os dois porque os dois se acham muito espertos, mas eles pensam mais com uma cabeça do que a outra, ou quando uma está pensando a outra não funciona. Vocês imaginam a merda que isso vai dar? Essa mulher é muito esperta, muito sagaz, ela consegue envolver todo mundo na sua teia de manipulação até que ela realmente descobre algumas coisas sobre os seus próprios sentimentos, ela se conhece. Ela é uma jovem muito bonita, que chama a atenção de todos, ela é espetacular nas descrições do autor, e ela é sustentada por um senhor. Só que olha só o nível da história, ela é sustentada por um senhor, ela é tipo, esse senhor é o sugar daddy dela, daquela época lá mais ou menos, ele dá uma pequena fortuna para ela por ano. Só que ela empresta esse dinheiro para as pessoas que estão endividadas, em troca ela fica com a escritura das casas, dos imóveis. Se a pessoa não consegue pagar, ela vai no cartório e passa o nome a escritura assinada. Ela é uma jota. E em determinado momento ela nem precisa mais desse senhor que continua dando dinheiro para ela todos os anos, mas mesmo assim ela recebe dinheiro e é um rolo desgraçado, um rolo muito grande. O Ivan é essa pessoa que eu tinha citado ali, que ele escreve para o jornal, ele é um cara muito inteligente, muito sagaz, e o Alexei é o filho caçula, que é o mais novo, ele tem essa característica dele que é bem peculiar, que ele não mente em nenhum momento do livro. Ele no máximo resguarda silêncio, só que muito raramente. E coitado, ele é a ponte entre todos os personagens, ele é o que tenta resolver tudo e fica batendo cabeça de um lado para o outro, ele é o cara que apesar de falar a verdade, e a verdade sempre machucar, nem sempre as coisas ficam melhor por ele falar a verdade, ele sempre dá alguma confusão. Só que as outras pessoas pensam que ele é igual aos outras pessoas pensam que ele pode em algum momento, ou na maior parte do momento, acabar mentindo. O que não é verdade, porque nós estamos lendo, nós estamos olhando de fora, nós sabemos o que está acontecendo, mas os outros personagens obviamente não. E o pai é esse cara que é um fanfarrão, é um bagunceiro, ele vive fazendo confusão, ele envergonha os filhos, ele faz questão de fazer isso, ele mesmo diz que ele gosta de bancar o palhaço,
para não ser levado a sério, para que quando ele for fazer alguma coisa séria as pessoas não percebam. Então ele é um golpista de marca maior, ele é descaradamente um golpista e ele se faz de palhaço para que as pessoas não percebam quando ele for fazer alguma coisa séria. E além de tudo, provavelmente ele tem um filho bastardo, que é o cozinheiro da sua casa. Existia na cidade onde eles viviam, na juventude do Fyodor, tinha uma mulher lá que era ela tinha problemas mentais, ela tinha a casa dela, tudo, mas ela vivia na rua, vivia fugindo, vivia na sarjeta, porque ela não queria ficar em casa. Em determinado momento da história, essa mulher que ela anda para cima e para baixo, ela só fica na rua, mesmo no inverno da Rússia, ela se recusa a ficar em casa, em determinado momento ela parece grávida. E o mais absurdo de tudo é que quando ela vai dar à luz, ela é grávida de 9 meses, ela vai na casa do Fyodor, pula o muro e tem o filho na estufa da casa do cara. Então, reforça muito mais ainda os boatos de que o Fyodor seria o pai desse garoto. Esse garoto ele é acolhido pelo serviçal da casa, pelo empregado, e ele é criado pelo empregado como se fosse filho. Apesar de o próprio empregado suspeitar que o pai é o próprio Fyodor. E ele fica lá e todo mundo julga ele um imbecil, todo mundo julga ele uma pessoa limitada, quando não é isso. O cara é muito esperto, ele é muito ligado nas coisas, ele presta atenção em tudo. Ele é o personagem mais... Não, deixa eu reformular isso. Ele não é o personagem mais surpreendente. Ele é o personagem que é o mais diferente ali. Ele é o personagem que toma as atitudes mais fora da casa que você não espera. Ele é o cara que você pensa, porra, então é isso? Os plot twists, todos os personagens têm reviravolta, lá pelas tantas, lá o livro vira de um drama familiar para uma história de tribunal, a escrita, a argumentação do advogado de defesa para o advogado de acusação são impecáveis. Cara, se você não sabe, se você não está lendo a história, se você pegar o texto dos dois advogados ali e ler, você não identifica qual é. Você é convencido pelos dois, que o cara é culpado ou inocente. Se você lê só um, o cara, foi ele que fez isso. Se você lê o outro, o cara é inocente. Não tem. A escrita de todos os personagens, mesmo aqueles que aparecem por pouco tempo, poucas páginas, é muito bem feita, tudo muito bem elaborado. Não é à toa que ele tem essa fama toda, não é à toa que ele tem todo esse prestígio. Ele vale cada linha que você lê ali, pelo tempo que você for levar para ler, porque ele é um calhamação. Esse daqui, é a edição de bolso, ela é uma edição única. Existe a edição que é em 2 partes. A minha aqui tem 1.251 páginas. 1.251 páginas. Você, dando uma pegada boa aí, você até consegue ler ele mais ou menos rápido. Eu não sei se vocês são familiarizados com a afirmação de que se Deus não existe, tudo é permitido. Ela não é escrita ipsis literis, não é dessa forma que ela é demonstrada no livro, mas é desse livro que saiu. Tanto que é por isso que acontece a maior confusão, a maior bagunça do livro acontece por causa disso. Ivan, em um determinado momento, consegue convencer outra pessoa de que Deus não existe, e de que se Deus não existe, tudo é permitido. Que a única coisa que impede do ser humano de fazer atrocidades é o freio moral. E a outra pessoa convencida disso comete uma atrocidade. E depois ela não consegue viver com isso. Ela não consegue. Mesmo convencida de que Deus não existe, ela não consegue viver sofrendo do desamparo. Lembra lá que eu falei no outro vídeo do Franz Kafka, do existencialismo, da falta de porquês, da falta de sentido, da falta de motivos para que as coisas aconteçam durante a vida? Então, esse cara, ele sendo convencido de que Deus não existe, não consegue viver com a ausência de Deus na sua vida, mesmo ele não conseguindo voltar a acreditar. É isso aí que dá o maior plot twist é por causa desse motivo que se dá o maior plot twist do livro. Para mim, pelo menos, o maior plot twist do livro. No livro também existe um poema que ele é bastante marcante. É um poema que ele é contado do Ivan para o Alexei. Ele não é escrito, ele é falado ali numa conversa entre os dois, que é a conversa entre o Grande Inquisidor e Jesus Cristo. E esse poema, ele é inclusive motivo de tese de doutorado, motivo de teses de faculdade sobre ele. E eles levantam várias questões, que o Grande Inquisidor e Jesus Cristo, na verdade, são um espelho um do outro. Os dois no fundo, são a mesma pessoa.
Só que com motivos diferentes. O grande inquisidor, ele apresenta suas argumentações para Jesus, que fica calado, naquela analogia da outra face. E só vocês lendo para vocês entenderem, porque é bastante intenso, é uma parte bem forte do livro, onde fica exposto para o Alexei, que é um aprendiz de monge, totalmente devoto. Vale lembrar que na personalidade do Alexei, lembra que eu falei que você sabe o que o personagem vai fazer? Só de saber, só de você ler, você antecipa as reações de determinado personagem. O Alyosha, Alyosha e Alexei são a mesma pessoa. O Alyosha tem a seguinte característica: ele crê em Deus totalmente. Se ele fosse ateu, ele ia ser comunista ferrenho do mais fervoroso, porque ele não tem meio termo. Ou ele acredita ou ele não acredita. Como ele acredita em Deus, ele acredita em todos os milagres que a igreja diz que aconteceu. E se fosse o contrário, ele seria completamente ateu. Então fica exposto de forma bastante explícita para Alyosha as convicções, ou as convicções do Ivan. Isso é meio perturbador para o caçula, porque ele ama o irmão, só que ele tem muita fé, ele tem fé para todas as pessoas do conto, se você for ver, só que ele meio que fica desamparado de saber que o irmão não tem nenhuma. Assim, eu não tenho como me aprofundar mais nesse livro aqui, sem dar mais detalhes dos acontecimentos, sem falar mais sobre a trama. E é coisa que eu não quero fazer, eu quero que vocês tenham, como eu falo nos todos os meus outros livros, eu quero que vocês tenham o impacto da obra. Não adianta eu vir aqui entregar detalhes minuciosos, fazer uma análise muito detalhada para que depois vocês vão ler, lendo vocês vão saber de uma coisa, vocês vão antecipar alguma coisa lá da frente que não vai ser interessante, não vai ser legal para vocês. Eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês procurem esse livrinho aqui, criem coragem. Claro, criar coragem para quem não tem o hábito de leitura. Eu faço esses vídeos aqui como um incentivo para quem está começando, para quem está querendo adquirir esse hábito. Mas para quem já tem o hábito de leitura vai ser muito fácil, vai ser tranquilo de ler, não é nem um bicho de sete cabeças. Minha única reclamação desse livro aqui é que o autor ele começa a falar dos personagens e ele às vezes trata eles por apelido, às vezes trata pelo sobrenome, às vezes trata por nome. Tem personagens que têm vários nomes e lá no final ele apresenta outro sobrenome que ninguém sabia que a pessoa tinha porque ela não gostava e não falava. Aí você fica pensando, fica meio perdido até que você se toque, ele está falando de tal pessoa. Por exemplo, tem a personagem lá que ela era a agiota lá, a Grutchenka, o nome dela é Grutchenka. Esse nem é o nome dela, esse é o terceiro nome, ela tem mais outro, que ela não usa depois, porque ela não gosta. E no tribunal, quando vira a história do tribunal, ela é chamada para depor, ela é chamada por esse outro sobrenome, então você fica pensando, porra, quem é essa mulher? Daí depois, tá, entendi agora. Mas é porque ela simplesmente não gostava, não usava, e o autor simplesmente... Quando largou, não botou uma nota de rodapé, botou entre parênteses, botou nada, simplesmente largou a informação e deixa para vocês. Um outro exemplo disso é Dmitri, que é o irmão mais velho, ele era chamado de Mitia, que é o diminutivo em russo para Dmitri é Mitia. Só que em determinado momento as pessoas começam a se referir a ele, a Grutchenka na verdade começa a se referir a ele em dado momento como Mitenka. Só que isso não é explicado, simplesmente ela começa a falar de uma hora para outra de Mitenka. Só que depois você vai saber, Não, essa confusão dura pouco, dura menos de meia página. Algumas duram um pouco mais, mas essa aí você só se perde um pouquinho, porque apesar de ele ser muito detalhista, isso não que é excesso de detalhismo, isso é uma das coisas que é do autor, ele explica muito, ele deixa tudo muito detalhado. Só que, como ele detalha demais, ele detalha até os apelidos, só que não explica de onde surgiram ou de quem é. Ele simplesmente vai jogando. Por exemplo, o Alyosha, o nome dele é Alexei. Só que no começo você já percebe isso, mas não é explicado. Simplesmente ele vai falando e... É isso aí, pessoas. Eu não gosto de falar no começo porque eu gosto de falar no final. Eu quero que vocês venham até aqui. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês gostaram do que ouviram, então considera fazer aquele ritual padrão, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda para os amigos, apresenta para o gato, para o cachorro. E se você já leu esse livro aqui, não fique bravo comigo. Essa é uma análise bem para apresentar a história mesmo, de uma forma bem básica, bem simples, para que ninguém perca o impacto da obra. E se você não leu e tiver curiosidade, por favor, você não vai se arrepender, não vai se arrepender mesmo. É uma obra muito bem escrita, vale cada centavo. E além de tudo, é uma edição de bolso. Uma edição de bolso não custa mais do que R$25.
Como eu falei no outro vídeo lá atrás, cara, eu comprei alguns livros de bolso aí por R$10, e por R$10 você não compra nem 2 kg de banana. Valeu, até semana que vem, tchau.